Senhor, irmãos. Amém? Tem que aprender igual o pastor João aqui. Tudo bem com vocês, né? Eu vou ter que usar esse tablet aqui, porque o pastor Felipe levou minha Bíblia para poder dar uma restaurada nela. E você sabe que, eu não sei se isso acontece com vocês, mas principalmente quem tem mais de uma Bíblia, né? Você sempre tem uma de estimação, assim. Tem sempre uma que você pode olhar várias, mas tem sempre uma de estimação. E é o caso daquela. Bem, irmãos, hoje até que está tão quente não, pastor? Tá bom aqui em cima. Tá, né? Dá para levar o microfone para lá, pregar de lá, né? Brincadeira, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem falado muito comigo nos últimos uns 45, 60 dias. E a cada vez que eu olho, eu vejo coisas novas, enfim, Deus tem falado muito comigo. Muita coisa mudou na minha vida, muito entendimento foi mudado depois que eu comecei a prestar atenção, porque é impressionante como é que você vê um texto, ou você ouve uma ministração, e depois você vai ler aquele texto, e Deus às vezes continua falando com você, ou Deus te dá coisas novas, todos os dias, né? A palavra se renova, e é este o caso aqui. Juízes capítulo 7, o texto de Gideão, ele é um texto que, eu acho que ele tem tudo a ver com os dias atuais, porque a história que acontece aqui, que é narrada aqui, um processo de seleção de Deus, e o que vai acontecer no final, desde o início até o final, é exatamente aquilo que vivemos hoje, porque o povo estava sendo saqueado pelo inimigo, eles plantavam e depois vinha o inimigo e acampavam ali, roubavam tudo, pegavam toda a colheita, enfim, saqueavam as casas, e não é diferente hoje. O inimigo, infelizmente, continua entrando nas casas, continua roubando a sua colheita. Tudo bem, hoje não rouba o seu arroz, mas parece que não, mas ele rouba as suas finanças e, consequentemente, ele está entrando no seu celeiro. Ele entra na sua casa, quando é enfermidade inesperada, ele está tirando o seu dinheiro. Ele está entrando dentro da sua casa, por mais que você não o veja, mas às vezes ele está entrando. Entrando em coisas inesperadas, como foi dito aqui, às vezes coisa que a Bíblia já te deu e você não entendeu, e você continua vivendo à margem. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho aqui com os irmãos. Então, cada passagem desta, cada texto desse, tem algo para nos ensinar para os dias de hoje. E tem muita semelhança aqui. Eu creio que se você prestar atenção com os olhos naturais, você pode sair daqui melhor, porque a palavra vai te edificar. É um texto que você vai ver que é um texto que te edifica. Agora, se você começar a olhar com os olhos espirituais, aí realmente você vai além. Agora, aqueles que já têm o fogo queimando, se eu te peço um favor, aguenta um tiquinho, porque o fogo só aparece aqui no final da mensagem, então você segura um pouco aí, tá bom? Amém. Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Mantenha aberto aí se você tiver. Está ali, né? Então deixa ali, irmão. A primeira coisa que acontece conosco, que eu acho que já aconteceu com muitos de vocês aqui, e acontece também com os escolhidos, e isso não é fraqueza, porque Moisés, quando foi chamado, relutou. Enfim, grandes homens de Deus, quando foram chamados, relutaram. Com Gideão não foi diferente. Mas é interessante que Gideão, ele questiona a Deus: mas se o Senhor está conosco, por que essas coisas estão acontecendo? Se o Senhor está conosco, por que o inimigo está nos atacando? Ele questiona Deus. Mas é interessante que esse diálogo termina Deus dizendo o seguinte: vai nessa tua força, Gideão.
A primeira coisa que eu aprendo aqui, que Deus não escolhe pela força, Deus escolhe pelo caráter. E normalmente os escolhidos se sentem fracos, é comum. Por mais que ele não pode se sentir fraco ao longo da vida ou todos os dias, mas existem momentos em que ele se sente fraco. Foi assim com Elias, pediu até para morrer. Foi assim com Davi, o homem segundo o coração de um adorador como ele, mostra que às vezes nem a adoração é capaz de sustentar totalmente, sustentar os 365 dias da sua vida. Porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Até os adoradores, irmãos, têm perturbação às vezes na alma. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é isso. Se você puder guardar só isso deste início, é que Deus não te escolhe ou não te escolheu pela tua força. Deus escolhe pelo caráter. É isso que Deus busca. Amém? Mas versículo 3, agora pois apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltado do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. Gideão estava sozinho quando o anjo apareceu. Bastou soar a trombeta e convocar o povo, de repente apareceram 32.000 homens. 32.000 homens responderam à convocação. Mas o engraçado é o seguinte, que muitas pessoas respondem, no nosso país não é diferente. Quantos milhões de pessoas responderam à convocação de Jesus nessa nação? Quantos milhões nós somos hoje os chamados evangélicos? Eu ia dizer cristãos. Quantos nós somos? Por que levou tanto tempo para a nossa nação entrar num processo de transformação? Eu sei que ela entrou num processo de transformação por causa deste povo que tem clamado, mas poderia ter acontecido muito antes. Mas esse versículo nos mostra exatamente isso, que 32.000 responderam à convocação, mas quando Deus anuncia qual é o propósito, para que Ele está chamando, 22.000 foram embora. Muitos se comparecem, porque não sabem o propósito, vêm pelo som, a trombeta está soando, o chofar está tocando, vamos lá que está convocando. Chega bonito, às vezes até fardado. Mas quando ele fala, olha, nós temos uma guerra e chegou o tempo e nós vamos encarar essa guerra e vamos vencer. Deus falou que vai entregar nas nossas mãos, o inimigo não vai mais roubar a nossa colheita. Então é o seguinte, se você não tiver coragem, pode ir embora. Se você for tímido, pode ir embora. Porque Deus, nesse meio, existem pessoas que Deus não deu espírito de timidez, mas espírito de ousadia. Essas pessoas às vezes estão escondidas no meio de uma multidão, mas a cada passo que dão é que elas vão mostrando o seu caráter e mostrando quem são. Você olha para elas e não consegue identificar, ou não consegue ver nenhuma diferença nos 32.000 soldados. Mas quando o convite é feito, quando o propósito é anunciado, 22.000 vão embora. Então, não se assuste se às vezes você chamar alguém e aparecer uma multidão à sua volta. Às vezes é uma coisa simples, aparece 4, 5, 10, aparece 300, mas quando você fala, do propósito de Deus é este, prepare-se para que 70% aqui, 69% para ser mais preciso, foram embora. Sobraram-se 31% dos soldados. Continua. Versículo 4, e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. 22.000 foram embora, sobraram-se 10.000 soldados. 10.000 soldados agora são convidados, chamados para ir até a beirada do rio. Mas eles não sabiam qual seria o processo de seleção. Eles não sabiam que Deus tinha falado ao coração de Gideão, qual é a estratégia da seleção. Como Gideão deveria escolher os soldados? Gideão nem ao menos sabia quantos ele tinha, quantos iriam com ele. Deus só falou do processo. Olha, aqueles que tomarem a água como faz um cachorro, porque o cachorro não dobra as patas, né?
ele só se inclina um pouco, ele traz a água com a língua até a boca. Esse você coloca de um lado. Os que se ajoelharem para tomar água, esse você coloca do outro lado. O que Deus nos ensina aqui, irmãos? Estão numa área de guerra, sendo convocados para uma guerra. O inimigo está à volta, e o inimigo era muito grande. Eles mataram 120 mil homens do exército inimigo, dos exércitos inimigos. E eles estavam rodeados de muita, mas era muita gente. Que lição eu tiro disso aqui? Nós às vezes nos esquecemos de onde estamos, quem nós somos, para que fomos chamados, que direção que nós estamos indo. Diante do rio, para matar a sua sede, afinal todos nós temos sede, todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de algo. O problema não é tomar a água, o problema não é ir atrás daquilo que você precisa. O que nós não podemos é nos ajoelharmos para obter isso. Nós vamos começar a resgatar no nosso coração, sabe, algumas palavras que têm um significado muito forte. Por que Deus fala de ajoelhar-se? Porque ajoelhar-se é um gesto de rendição. Naquele momento, Deus estava olhando para aqueles soldados e ele viu 9.700 soldados rendidos, sem olhar para os lados, completamente indefesos, com a cabeça inclinada, tomando água, e o inimigo bastava chegar e ele seria morto. Deus viu 9.700 homens rendidos. É isso que ele diz. A palavra aqui é exatamente essa, a palavra que ele usa aqui é a mesma palavra usada para rendição. Pessoas rendidas. Então Deus tem um propósito, ele escolhe um líder, que apesar de não se sentir com força suficiente, mas ele atende o chamado do Senhor. Deus então agora mostra a ele como escolher as pessoas. Como escolher quem vai vencer com ele? Como escolher o soldado? E nós, o que temos feito? Diante das nossas necessidades, para ganhar o pão de cada dia, para colocar alimento na sua casa, enfim, você também tem obrigações. Será que às vezes nós não nos esquecemos das nossas obrigações e nos rendemos, não percebemos e não olhamos que o inimigo está à volta por causa das nossas necessidades? Será que às vezes as nossas necessidades não são mais importantes do que a guerra onde estamos inseridos, ou o propósito de Deus para o qual Ele nos chamou? E muitos estão perdendo a guerra por isso, irmãos, porque se envolveram tanto com o trabalho, se envolveram tanto com as suas obrigações, que se esqueceram que tem um propósito para a vida. E que o propósito é muito maior. Pessoas que estão rendidas, por quê? Porque a partir do momento que Deus escolhe, eles começam a passar por esse processo de seleção, o inimigo já trata eles como soldado, como combatentes. Mas aí diante da primeira necessidade, eles caem de joelhos, eles se prostram, eles se rendem, assumem uma posição de rendição. Você vai conversar com a pessoa, ela está rendida. Você vai conversar com a pessoa, ela não tem mais ânimo. Ah, está difícil, irmão. Só Jesus na causa. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, rapaz, o trabalho, rapaz, a minha esposa, rapaz isso, rapaz aquilo. Ei, está ajoelhado por quê? Se rendeu por quê? E o mesmo que aconteceu, tem acontecido na nossa nação, eu ia dizer aconteceu, porque Deus já fez um processo de seleção, e Deus continua fazendo um processo, mas Deus já escolheu um exército nessa nação, escolheu um exército em cada cidade, Deus já fez isso. Mas o que nós não percebemos, é que Deus convocou líderes, Ele levantou pessoas, e esta pessoa chamou mais pessoas para um propósito, e começou a anunciar um propósito. O que às vezes nós não entendemos é que Deus às vezes colocou no coração dessas pessoas como seria o processo de seleção, e eles ministraram, eles pregaram, eles falaram tantas coisas, mas nós não demos ouvidos. Os nossos afazeres, você está aqui ouvindo, mas amanhã tem trabalho, amanhã é sexta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Rendido, irmãos, rendidos que nem se alimentam daquilo que Deus está entregando, e Deus fez isso e selecionou exatamente dessa forma. Agora do lado, mas antes de falar dos outros, você vê que a posição de ajoelhar-se que Deus
fala com Gideão aqui, ela é tão séria, e ela mostra exatamente a derrota, alguém rendido, porque é o único gesto exigido daqueles que se rendem. A primeira coisa, ajoelhar e mão na cabeça. Quando um soldado é capturado, surpreendido pelo o inimigo, né, com quem ele está lutando, a primeira coisa que ele faz é ficar de joelhos e botar a mão na cabeça. Larga a arma e coloca a mão na cabeça. Os terroristas fazem isso, colocam os cristãos ajoelhados para poder decepar, ajoelhados, rendidos. Tanto o gesto é tão sério que é a única coisa que será exigido de toda criatura, de toda pessoa na face da terra. Todos terão que fazer isso. Por quê? Você pode não aceitar Jesus, e muitos não aceitaram, muitas pessoas vão nos ouvir falar, vão nos ouvir pregar, e não vão concordar, e não vão aceitar, mas no dia que Jesus voltar, eles terão que se ajoelhar. Aquilo que nós fazemos hoje, que para nós tem um significado de adoração, de rendição, mas o nosso Deus, eles terão que fazer querendo ou não, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor, diz Filipenses 2. Todos teremos que nos ajoelharmos, salvos e não salvos, não interessa. Renda-se porque você está diante do seu Senhor. Os 300 são aqueles, irmãos, que há algo dentro deles, é algo que eles não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam o processo de seleção, mas há algo dentro deles, que o posicionamento deles no dia a dia, diante de qualquer situação, ele é um posicionamento diferente, ele é algo espontâneo, é algo que brota do coração da pessoa, sem que ela perceba. Ele não está simplesmente olhando para os outros e dizendo, se ajoelhar, não, eu não vou me ajoelhar, não, todo mundo está fazendo da mesma forma, no mesmo momento. Não é o fato dos outros se ajoelharem que despertou ele, e que ele entendeu, então eu vou fazer diferente, não, todos foram levados à beira do rio, mas existiam 300 homens, que eles só se curvaram e trouxeram a água até a boca. Eles não dobram os seus joelhos, eles estão sempre preparados, porque com um pouco de inclinação, a qualquer momento ele volta, o inimigo não consegue encontrá-lo rendido. E outra coisa que eu aprendo aqui, é que nós temos necessidade sim, mas os soldados escolhidos, aqueles que passam por esse processo de seleção, eles se movimentam para conseguir o que eles precisam, mas até um determinado ponto, eles se inclinam um pouco, daí em diante, o que eu preciso tem que vir até a mim. As minhas mãos buscam o que eu preciso, eu não vou além disso, eu não fico parado, eu faço um movimento, mas ele é muito suave e muito pouco, porque o que eu preciso, eu trago até mim, porque eu não me esqueço quem eu sou. Eu não estou aqui para tomar água, eu estou aqui fazendo parte de um propósito, fazendo parte de um processo, existe uma guerra à frente, uma batalha que Deus já disse que nós seremos vitoriosos, então a água é só um meio, irmãos, um meio. Mas são pessoas que não se curvam, são pessoas que o trabalho não tem mais importância do que Deus, o propósito é maior do que o trabalho, o propósito é maior do que o trabalho. Pessoas que às vezes colocam até o propósito acima da família, e não se escandalize por isso, porque às vezes ele coloca o propósito, alguém que coloca o propósito nesse ponto, meu irmão, ele está tão obediente ao Senhor, ele está tão alinhado, que ele naturalmente será um excelente chefe de família, será um excelente pai, por causa do alinhamento dele com o propósito. Por quê? Porque ele guarda a sua casa, ele vigia a sua casa, ele está sempre antenado. Este é o homem que não se rende a nenhuma das outras coisas. Este é o homem que assume a sua responsabilidade, dizendo, eu sou um soldado, eu fui chamado para um propósito, Deus tem um propósito com a minha vida, tem falado isso desde que eu nasci. Antes de eu nascer, já haviam profecias a meu respeito, aí a minha avó me diz o que Deus falou antes de eu nascer, o meu pai me disse o que eu seria antes de eu nascer, e por aí vai. Então essa profecia, essa palavra o mantém vivo, ele nunca se esquece disso. Quando vem as dificuldades, ele traz à memória algo para dar esperança. O que dá esperança a ele? A palavra. Existe uma palavra a meu respeito. Existe uma palavra a meu respeito. Ou pessoas que, com este gesto, o que eles estão dizendo?
Eles estão dizendo que eu não vou me ajoelhar por causa da minha necessidade, porque eu sei quem eu sou, e sei também quem eu não sou. Como o pastor ministrou aqui, são pessoas, os precursores, né, são pessoas que sabem o que eles não são. Porque saber o que é uma coisa, né? Saber o que você não é, eu acho que é até melhor, pastor. Sabe por quê? Que quando você sabe quem você é, ainda assim as outras coisas podem, ao longo do caminho, te distrair, porque será que é, será que não é? Agora, quando você sabe quem você não é, você já deixa de lado, e tudo aquilo que não está naquela listinha sua, você, não, isso não é meu, eu não sou isso. Pessoas que entendem e fazem parte desse processo hoje, fazem parte desse exército hoje, mas pessoas que entenderam isso e sabem exatamente o que Cristo fez por elas. Deus nos convocou para uma batalha e que o fim será vitorioso. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, então isso é fato. Fato consumado. Não prevalecerão. Agora, eu não vou te fazer a pergunta, porque eu creio que nós estamos entre os escolhidos, entre os 300. Eu ia te perguntar em qual parte do exército você está. Como tem sido a sua caminhada? Será que as muitas batalhas, ou o risco da batalha, o calor insuportável do deserto, será que isso tem te levado a ajoelhar? Sim, irmãos, pessoas que às vezes passam 30 minutos de joelho só por causa do seu propósito. O meu propósito. O meu propósito, o meu propósito, meu propósito. Começa a briga dentro de casa, e ele começa a fazer um propósito, e começa a clamar a Deus, por isso, pelas brigas. Deus, eu quero paz na minha casa, eu quero paz na minha casa, e às vezes não é por ele pedir paz, às vezes é porque Jesus não está lá, cara. Então não é melhor clamar para que Jesus entre na minha casa? Simplesmente. Como é que Jesus entra na minha casa? Eu sou o primeiro, hein? Eu carrego ele. Por que o inimigo está entrando dentro da nossa casa e roubando a nossa paz? Por que não tem paz dentro de casa? Por que tem discórdia? Por que tem discórdia, irmão? Se o fruto do Espírito é longânimo, é amor, é paz, por que então? Falta algo do Espírito em nós. Se isso está acontecendo, falta algo. Certa vez eu vi um pastor ensinar, eu não me esqueço, aliás, pastor Márcio, mas Valadão, ele diz que o fruto do Espírito é o fruto, não são os frutos, né, como uma mexerica. Então cada um é um gomo. O fruto só está completo quando todos estão no seu devido lugar, porque é o fruto, não são os frutos. Mas então os 300 sabem exatamente que eles não são. Por quê? Porque a cruz revelou isso a eles. São pessoas que, como os discípulos que caminharam no caminho de Emaús, mas quando Jesus partiu o pão, né, ele agradeceu e partiu o pão, os olhos deles foram abertos, e eles então tomam o caminho de volta. Eles estavam indo para Emaús, chegaram lá, mas quando os olhos são abertos, eles voltam para Jerusalém. É fácil você entender. Se você num determinado momento teve que mudar a sua direção, será que hoje você está exatamente no lugar onde Deus te colocou? Você está no centro da vontade dele hoje? Porque quando os olhos são abertos, você volta para o centro da vontade dele e faz aquilo que ele te mandou. Esperai-vos, não tinha que esperar, e eles começaram a desistir. Os 300 sabem a promessa que carregam, a herança que carregam dentro de si, irmãos. Sabem o preço da cruz, e o que nós ganhamos com isso. Efésios diz que nós somos abençoados, né, nas regiões celestiais, eleitos nele, ou gerados nele, gerados no Senhor, ele diz. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu e nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele por adoção por filhos. Como você pode duvidar da paternidade? Se você foi escolhido antes da fundação do mundo, você foi eleito. Por que ainda tem tanta dúvida? Por que ainda tem que se pregar tanto sobre paternidade? Será que realmente nos convertemos? Porque a cruz revela isso, irmão. Quando o pão é partido, os olhos se abrem.
Os 300 então sabiam quem eles não eram e obviamente quem eles eram. Até aqui então o exército está 32 mil, depois 10 mil e agora se resume a 300 homens. Agora Gideão está diante dos selecionados. Agora Deus já selecionou e esses 300 vão com você. O exército tinha 32 mil soldados, irmão. Então, como eles mataram 120 mil inimigos, daria mais ou menos o quê? 400 pessoas por cada soldado. 400 soldados inimigos para um soldado de Gideão. A média, 32 mil. Aí levou 22 mil, foi embora para casa, sobraram 10, dos 10 sobraram 300. Agora, sabe como é que é a guerra agora? A proporção? 4 mil inimigos para um soldado. De 400 pessoas, agora vai para 4, multiplicou por 10. Enquanto cai drasticamente o número de soldados de Gideão, o inimigo então proporcionalmente ele fica numa condição extremamente favorável. Mas olha o que tem acontecido conosco. Aconteceu, eu acho que tem acontecido com a nossa nação, tanto tem se pregado sobre isso, tem acontecido na cidade aqui, tem acontecido conosco, nós fazemos parte disso, irmãos. Nós fazemos parte disso. Eu preciso acreditar nisso e crer nisso, mas na verdade todas as evidências apontam para isto. Se olhar para tudo que tem sido dito, tudo que tem sido pregado, falado, acontecido aí fora, eu não tenho como duvidar de que nós somos um povo escolhido para este tempo. Suas trombetas. O que eu vejo aqui, o que Deus tem feito nos últimos dias? Pessoas que tinham autoridade para proclamar, mas se prostraram diante de outras coisas, não passaram pelo processo de seleção. Deus então retirou-lhe a autoridade, tirou das mãos dele a trombeta, que é a proclamação, e mandou de volta para casa. Mas os 300 já tinham a sua trombeta para proclamar também. Eles tinham a trombeta para responder à convocação, responder o chamado. O que então é feito? O que o Espírito ministrou ao meu coração, que eles não precisavam. A primeira coisa é que os outros não podiam ter, porque foram reprovados. Segundo, é porque aumentou o alcance da nossa voz. Aumentou-se o alcance da proclamação. Muito menos pessoas hoje têm pregado para milhões, têm pregado para vários países ao mesmo tempo, irmão. O irmão está lá pregando e tem japonês, estão vendo pelo vídeo. O alcance do evangelho, o alcance dessa voz, uma trombeta que antes, irmãos, ela só alcançava aqui os vizinhos, agora não. Basta um microfone e uma câmera e ela vai muito longe. Isso que tem acontecido com esses 300. São menos pessoas, sim, mas há um aumento da sua voz, da sua capacidade de proclamar. A sua voz hoje alcança territórios muito distantes. A outra coisa que esses 300 receberam é a provisão daqueles que foram embora para casa. Esses soldados não conseguiram nem carregar tudo aquilo, irmãos, para você ter ideia. Como carregar, pastor? Mantimento, comida, 300 homens, carregar comida de 10 mil homens e carregar 9.700 trombetas a mais. Como? Os caras estavam ali para guerrear só. Essa bagagem ia cansá-los. Mas nunca a igreja teve tantos recursos como se tem hoje. É muito recurso, é muita provisão que Deus tem mandado, irmãos. Muito. E parece que quanto mais as pessoas fazem, mais Deus. A cada um desses que Deus manda para casa, que Deus cala a boca, Deus retira dele a provisão e coloca para quem? Mas eu não estou precisando, eu já tenho a minha, não interessa. Tem mais, porque você vai mais longe, você precisa de mais. Você agora não está vendo porque você está vendo ali. Logo depois do vale, você pensa em alcançar o inimigo ali, mas a sua luta continua, talvez você nem volte para casa. Pessoas que Deus tira da casa, passam pelo processo de seleção, e aí eles vão e lutam a primeira guerra, até que enfim vou descansar. Aí Deus chega, assim como você fez aqui, é necessário que você faça em outro lugar. É, desse jeito. Tem uma guerra muito grande aqui, tem uma batalha muito grande aqui. Sim, tem, é uma cidade inteira. Mas no nosso meio tem pessoas que assim que essa batalha for vencida,
Deus leva para outro lugar. Leva para outro lugar. E a provisão daqueles que não podem ir, a provisão daqueles que foram desclassificados ou dispensados desse exército, vai para as mãos dele. Nada vai faltar para esses soldados, irmãos. Nada. Nada falta. Não vai faltar nada, irmãos. Deus é quem vai sustentar. Vai cumprir isso, porque esses homens e mulheres estão tão incendiados, que eles andam tão alinhados com Jesus, que parece que é como se Jesus falasse com eles 24 horas, e na verdade falam. Jesus chega para ele: pode ir, não precisa se prover de nada, se preocupe com nada não, ouro, prata, não se preocupe. Se a casa se abrir, você entra e deixa ali a sua paz, que eles carregam. Porque se não abrir a casa, o cara passa, e se passou, levou a paz com ele, não tem jeito mais. Mas Deus está abrindo o entendimento das pessoas de uma tal forma, que ímpios estão começando a querer patrocinar essas coisas, ímpios estão querendo doar, ímpios estão entendendo a convocação de Cristo, irmãos. Ímpios sendo fiéis a Deus, ímpios entendendo o propósito de Deus, ímpios, irmãos. E olha, sabe o que acontece com essas pessoas? Eles têm e entendem tanto que é Deus que está fazendo, que eles fazem sem esperar nada em troca, e quando não volta, tudo que eles querem é perceber que conseguiram algo de Deus, só isso, mas não material, porque isso eles já têm. Gideão está ouvindo o anjo falar com ele, o anjo fala claramente quem ele é, fala de tudo, irmãos, mas Gideão faz mais um questionamento: se é assim, então espera aí que eu vou ali preparar uma oferta, e traz uma oferta boa, viu? E vou trazer, e me entregar. Diz a Bíblia que quando ele entregou, o anjo tocou com a ponta do cajado, e o fogo subiu da pedra, e consumiu a oferta. Opa, o temor veio sobre ele, eu vi a face do Senhor. Como assim? Deus recebeu totalmente a minha oferta. O que caiu dali, irmão? O que saiu daquele fogo para que Gideão pudesse entender que então Deus estava com ele? Não, foi exatamente o fato da oferta ter sido aceita em 100%, é que deu a ele esse temor no coração. Sabe o que eu lembro? Que quando as pessoas jogam ouro, ou jogam coisas preciosas, ou entregam num ambiente como esse, esperando receber de volta, sabe, parece que essas pessoas estão esperando um bezerro, porque foi isso que eles fizeram, colocaram uma quantia pequena de ouro, e daí a pouco recebe um bezerro para adorar. Mas, infelizmente, isso é o que tem sido pregado muito, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus colocou, né, no coração de Gideão. Gideão toca, a gente responde, e vamos que vamos. É muita gente? Não sei não, Gideão não falou quantos não, só sei que eu estou indo. Irmãos, os soldados não questionam nada, os soldados não falam nesse texto, os soldados não falam. A comunicação aqui, ela só se dá através da trombeta. Tocou a trombeta, apresentam, tocou a trombeta, quebra o vaso, tocou a trombeta, faz isso, só a proclamação. A única comunicação entre eles é esta. 300. Então Deus tira daqueles que não vão, daqueles que a trombeta, e tira também a provisão. Essa caneca é pesada. Um pouco à frente, olha só o que eles recebem. Passar por aqui primeiro. Quando eles já estão no ponto onde deviam chegar, Deus fala mais uma vez com Gideão: desce lá, leva os teus servos aí, Pura ou Purá, leva ele, porque você vai ver o que está acontecendo. Diz que ele chegou lá, ele se aproximou do arraial, e quando ele chegou, 2 homens estavam conversando, e um disse ao outro o seguinte: esta noite eu tive um sonho. Que sonho? Eu sonhei que um pão veio rolando, e o pão deu de encontro às barracas, às
as tendas do exército e caiu tudo no chão. Outros companheiros disseram: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Gideão volta então para os soldados, e é aí que ele vai dar ordem para o próximo passo. Mas sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. A espada que nós usamos outra é a outra, hoje é outra. Não precisamos mais dessa espada, pelo contrário, eu acho que se cumpriu aquilo que vai cumprir completamente nos finais, que Jesus disse, Isaías disse, né, que as espadas serão transformadas em arado, ou seja, todo mundo vai trabalhar e não vai mais brigar. Mas muitos já têm feito isso, muitos entenderam que não é mais por força nem por violência, é pelo poder do Espírito. Muitos irmãos, esses soldados entendem isso. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, pastor? Que eles só deviam ficar posicionados onde estavam. Está ali com sua provisão, está ali com a sua trombeta. Mas Gideão então explica para eles o que vai acontecer logo depois, o que eles devem fazer logo depois. E Gideão vai explicar para eles, parece que é o gatilho.
saquear, que é o que ele faz. Só vem para saquear, de tempos em tempos ele vem e saqueia tudo. Mas Deus também me diz o seguinte: sabe por que eles habitam em tendas? Porque ele vem, mas a terra não é dele, é temporária. Eles estão entrando, eles entraram, o inimigo entrou num terreno, numa terra que não é dele. Ele só veio para cumprir uma das coisas que Jesus falou, que é matar, roubar e destruir. Ele só veio com essa intenção. Agora, o que o esconde, a casa dele, digamos assim, ela não é fundamentada na rocha como a nossa, ela é tenda. Porque o vento começa a soprar, a primeira coisa que acontece é que a tenda sai. Eles perdem o controle. Porque a terra é do Senhor e a terra é a sua plenitude, o mundo que nele habitam, tudo pertence a Deus. E ele criou a terra para o homem, ele deu ao homem, diz a palavra. O que nós vamos fazer então nesses últimos dias, pastor Dinho? Nós só vamos retomar aquilo que já é nosso. Já foi conquistado, irmãos. A igreja já conquistou esse terreno, a igreja já conquistou esse espaço. O que Deus está alinhando conosco nos últimos dias é a obediência, é a submissão. Deus está nos alinhando, os soldados estão sendo alinhados, só isso, para falar a mesma língua, ter o mesmo comportamento. Quando um se rende, todos se rendem. Quando um toca, todos tocam. Isto é que é necessário, porque na verdade a igreja já avançou e já conquistou. O que Deus precisa é de um exército alinhado, porque não é o exército que vai vencer, quem vai vencer é o Senhor. Por que então alinhar pessoas, separar, fazer um processo seletivo, mas no final a guerra é dele, ele que vai vencer? Mas ele vence para as pessoas que se posicionam, ele vence para os selecionados, ele não vence para todos. Seleciona só por isso. Selecionados agora são poucos, né? Não são 3.000 aqui não, né? São alguns, né? Ok, da multidão que tem, são alguns, são? Agora espere aí para você ver o que eu vou fazer. É o que ele disse. Vocês vão fazer o seguinte, façam isso e isso. E Deus ainda entrega, parece que entrega o comando da guerra, sabe? Ele entrega nas mãos dos homens, como fez com Gideão. Está nas nossas mãos, você vai ver logo em seguida. Gideão então volta, cadê o versículo? Versículo 15, sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cantos. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: 3 companhias. Sabe o que Deus me disse aqui? São 3 companhias, mas não é divisão. As pessoas estão separadas, pastor. Um está aqui, ou está na Inglaterra, ou está no céu. Estão, mas houve o mesmo comando, se posicionam da mesma forma e respondem da mesma forma. Outra coisa que Deus está combatendo no nosso meio, que o que se houve foi divisão ao longo dos anos. Deus está separando um povo que, apesar de estar distante uma companhia da outra, segue a mesma voz. E isso nós precisamos colocar no nosso coração, porque quando Deus fizer isso, e quando, sabe, aumentar a tenda, nós não podemos nos esquecer de, olha, aumenta a tenda, vocês podem estar mais distantes, mas cuidado, porque vocês ainda precisam obedecer ao toque de uma trombeta, e quando ela tocar, vocês precisam responder. Mas eu vejo, irmãos, que isso não tem como escapar, porque já passou pelo processo de seleção, querendo você ou não, Deus vai fazer. Se você começar a andar para lá, para que Deus pega, opa, você esqueceu? Precisa tocar em você como fiz com Jacó? Meu irmão, de um jeito ou de outro, Deus vai nos trazer o centro da vontade dele, porque já fazemos parte de um povo selecionado. Já fazemos parte, irmãos. Mas ao longo da nossa vida temos fraquezas, ao longo da nossa vida vamos desanimar, mas Deus pega e traz de volta. Opa, não é aí não. Aqui, eu tenho, quantas pessoas aqui, irmãos, acharam que estava fazendo a coisa certa, e depois de anos, Deus pegou e colocou em outro lugar? Quantos de nós? Por quê? Porque Deus não deixou para lá, mandou ir para casa, como fez com os outros 22, como fez com os 9.700, porque esses já tinham sido selecionados. Esses já eram os escolhidos.
Com os escolhidos não adianta você tentar fugir. Existe uma marca dele sobre você. Uma marca. Este ninguém toca. Lembra que Deus falou com Caim, né? Não, ninguém vai te matar não. Tem uma marca em você. Até para maldição, irmão. Deus falou, ninguém toca em você. Esta é a responsabilidade que eu carrego. Mas a segurança que está dentro de mim, irmão, não pode me tocar sem a permissão daquele que é meu dono. Não pode. Não pode, Dinho. Não pode, não pode. Quando ele tentou tocar em Jó, ele teve que ir lá e pedir também, remove a cerca. É o que Satanás falou com o Senhor. Tu o cercaste, você colocou uma proteção em volta dele, Salmo 139, 5, tu me cerca por detrás e por diante, coloca a tua boa mão sobre mim, para que eu alcance ele, para que eu toque nele, só tem que remover a proteção. É isso. Então eu preciso sair ali fora, tem que remover, o Senhor tem que permitir, por algum propósito, talvez seja para me colocar no propósito, mas só vai me tocar se Deus tem objetivo. Agora, como eu sou um selecionado, então não vou questionar Deus porque tocou, eu vou questionar por que Ele permitiu, qual que é o propósito, porque alguma coisa eu estou fazendo, porque quem tem a marca, não toca. É isso que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e tal, e por aí vai. Mas então Gideão volta, então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro do cântaro. O cântaro era vazio, mas ele estava cheio de fogo. Então não entendo, o cântaro era vazio, mas ele tinha uma tocha dentro dele. O cântaro está vazio, porque o que está dentro dele não pertence a ele, para começo de conversa. E para se colocar a tocha dentro dele, ele precisa estar vazio, porque senão a tocha vai apagar. Não pode ter dentro do cântaro nada estranho. Terra vai apagar o fogo, qualquer coisa ali dentro vai contaminar o fogo. Se tiver um pedacinho de plástico dentro do cântaro, a fumaça vai sair diferente. Não pode ter nada. O cântaro precisa estar vazio para habitar dentro dele uma tocha que Deus colocou. Irmão, e que tem de tocha aqui, você não imagina. Mas sabe o que Deus faz? Deus esconde, deixa dentro do cântaro até um determinado momento. Escondido, irmão. Se você olhar com os olhos naturais, você vê um homem igual a você, mais um dos 300. Mas se você olhar com o olho espiritual, ele já está queimando. Ele já é uma tocha, irmãos. Ele já é. Já é. E ele queima por dentro, ele incendeia por dentro. A vontade dele é tocar logo essa trombeta, a vontade dele é partir para cima logo, a vontade dele é fazer, mas ele faz parte de um grupo e Deus está treinando todo este grupo. Aí ele tem que esperar um pouquinho. Cântaro vazio, quem nos ensinou isso? Jesus. É o mestre. Pois ele, embora sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Jesus ensina, é necessário. Não interessa quem você seja, para você ser abrigo da tocha, guardar a tocha, você precisa se esvaziar. Entrega tudo que você tem, abre mão de tudo que você tem, tudo aquilo que você achava que era seu, mesmo aquilo que era de Deus e que era tão bom como a glória que Jesus tinha, ele abriu mão dela. Tudo, abriu mão de glória, irmãos. Abriu mão da glória. Quantos de nós, falando de nós que eu estou falando da igreja, quantos de nós hoje roubamos a glória, e quando a glória veio, o negócio se ensoberbeceu e pegou para si, tomou para si? Sabe o que acontece quando o homem quer guardar a glória dentro dele? O fogo tem que sair, para habitar outra coisa. Aí ele começa a viver só disso. Daqui a pouco, quando ele percebe, ele está vazio e aí não tem nada. É simplesmente um cântaro vazio. E no processo de se esvaziar, não dá para entrar em detalhes, mas Jesus nos ensina 4 coisas que são necessárias para que nós possamos nos esvaziar dentro desse processo. Primeira coisa, ele se esvaziou, né? Qual a primeira coisa que ele fala? Embora sendo de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Primeira coisa que Jesus nos pede, abre a mão de tudo e começa a servir. É o primeiro passo, e depois você pode caminhar nisso aí. A segunda coisa, em semelhança de homens, homem igual a todo homem.
Não existe diferença mais. O que existe, a diferença que existe está dentro, que é o nível de santidade. Mas são todos homens, sujeitos às mesmas paixões. Jesus se tornou semelhantes a nós, porque qual que era o projeto de Jesus? Fazer-nos semelhante a Ele. Ele se tornou semelhante aos homens, para que os homens um dia pudessem ser semelhantes a Ele. Ele ensinou como fazer, irmãos. Hoje eu tenho a mesma aparência de um de vocês, mas eu quero com isso te ensinar a ter a minha aparência. Porque se você seguir o mesmo processo, este é o fim, é assim que vai terminar. Sendo obediente até a morte, a obediência é irrestrita. Se precisar morrer, eu vou morrer, mas eu tenho um propósito e morro pelo propósito. Não é obediência, não tem meio termo nessa obediência. Eu obedeço quando quero, quando não quero, quando é conveniente, quando não é conveniente. Irmãos, então você está lá naquela turma dos 10 mil que se prostram diante das coisas. Obediência até a morte. E por último ele diz que é morte de cruz. Porque morrer é uma coisa, irmão. Ser crucificado é outra coisa. Quando você diz que vai tomar o caminho da cruz, você sabe que no final vai ser duro, vai ser dolorido, as pessoas vão te xingar, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão cuspir em você. E sabe o que acontece com uma pessoa que se esvaziou, assim como Jesus? Ele, como ovelha muda, foi levado ao matador. Essas pessoas não reagem. Façam o que quiser com elas, elas não respondem a humilhações. Não respondem, irmãos. Servir, tornar-se a semelhança dele, obediência irrestrita e, por último, a cruz. A cruz. Onde eu estou? Canto dos vazios, com tochas acesas dentro deles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chega, versículo 17, irmãos. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olha de novo a questão do alinhamento e a questão que eu já falei aqui, irmãos. A mesma linguagem, a resposta que damos aos comandos. E diz: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Ele se distancia, ele com os seus 100 homens, ele se distancia agora das outras duas companhias, que cada um tinha 100 homens. Olha só que coisa interessante, pastor. Ele está longe, mas o som chega até eles, e eles respondem com o mesmo som. A presença física não está ali mais, não é pressionado mais pela presença do cara. Não, ele está me afastando, e é o líder que se afasta. Presta atenção nisso, tá? É ele que vai se afastar. É ele. Por isso eu te falei que você tem duas formas de ver. Se você olhar, você pode ver o que está por vir. Chegou, pois, Gideão, cadê? 18, tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiveram, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Vocês vão tocar a trombeta, ele diz, não é isso? Vocês vão tocar a trombeta. Olha, tocando eu a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e dizei: espada pelo Senhor e de Gideão. Só para reafirmar que vocês sabem por quem vocês lutam e por que vocês estão lutando. 19, só para ouvir se vocês realmente estão entendendo por quem vocês estão lutando. Arraial, princípio de Gideão, havendo sido poucas. 19 então, né? Chegou, pois, Gideão e os 100 que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as trombetas mas ele, quando sai, ele não diz a todos que eles deviam quebrar o canto, ele entregou um canto com a tocha dentro, e ele se afasta. Agora eles ouvem o toque do chofar ou da trombeta, mas Gideão não está perto deles. Mas sabe o que acontece aqui, irmãos? Eles têm na mão ali, diz a Bíblia, se você olhar um pouquinho à frente, olha só,
20, assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão, e conservou-se cada um no seu lugar. Proclamaram, pegaram a tocha. Sabe o que eles fizeram agora? Sabe para que todo aquele cuidado com o vaso? Para abrigar uma tocha. Mas quando chega a hora, sabe o que eles fazem? Eles quebram, olha, numa mão eles têm a trombeta, na outra mão tem um vaso, mas eles sabem que o que ele precisa não é de vaso, não, o que ele precisa é de fogo, porque esta guerra se vence com fogo, e ele é que faz os seus ministros lavadeiros de fogo, né? No céu é fogo, é a essência dele, irmão. O trono dele tem fogo, os olhos dele têm fogo, fogo. E os soldados que discernem as coisas espirituais sabem o que ele precisa. Eu tenho um cântaro lindo, maravilhoso, Deus restaurou, mas dentro dele tem uma tocha e não adianta nada ele ser bonito, se não vai vencer nada se o fogo não aparecer. O que eles fazem? Só tem um jeito. Eu vou jogar no chão e vou quebrar. Sabe por que quebrar, irmãos? Porque eu nunca mais quero ter ele dentro de mim. Eu quero agora fora. Eu quero agora a tocha nas minhas mãos, eu que carrego ela agora, não é o cântaro que esconde. Nunca mais quero voltar a ser uma pessoa escondida, que tendo o Espírito dentro de mim, mas agora eu sou brasa viva. Quebra, para não ter como voltar atrás. E também simboliza a humilhação, o quebrantamento, a oração, a adoração. Então num gesto de adoração ele se lança ao chão. E sabe o que acontece quando esses soldados se lançam ao chão? Quando o cântaro é quebrado, eles pegam o fogo, não tem que sair do lugar, irmãos. Eles vencem a guerra sem sair do lugar. Só porque agora eles têm o fogo. Irmãos, a coisa que a serpente mais odeia é o fogo. Ela pode enfrentar qualquer coisa, levanta, ameaça, faz isso, faz aquilo, anda um pouquinho, para e olha, qualquer coisa, mas pega uma tocha para você ver. Pega fogo, Dinho. Hã? Aí se começou não sei o que, você faz o seguinte, provoca um incêndio, afasta um para lá, outro para cá, não sei o que, vai queimando, daqui a pouco quando você vê, faz isso para você ver o que vai acontecer. No final está tudo queimado, irmãos, tudo queimado. E quando eles seguram então a tocha e a trombeta, diz a Bíblia, que quando eles gritaram, eles proclamaram, no arraial do inimigo, eles começaram a brigar, entre eles espada contra espada, e fugiram porque as tendas caíram, as barracas lá, as tendas foram retiradas deles, aí eles foram expostos, e aí, agora acabou, é o fim. Mas são poucos, a questão é o fogo, a questão é o fogo. Deus faz com que eles vissem o fogo, eu não sei o que eles viram, irmãos, eu não sei o que eles viram, eu não sei que tamanho, eu não sei o que eles viram, mas esses soldados só tinham uma tocha na mão, e fez com que o inimigo olhasse para eles e corresse. Quem explica isso? Quem explica o fato de uma pessoa com a tocha na mão, espantar 4.000 inimigos para cada soldado? Quem explica isso? Olha o poder desse fogo. Mas esse fogo só aparece quando o vaso é quebrado. Ou a gente mantém o vaso bonitinho do jeito que está, está aqui dentro guardadinho, bonitinho, ou eu me esborracho no chão, me quebro todo. Mas eu tenho certeza que depois que eu fizer isso, o fogo aparece. E como o vaso foi quebrado, nunca mais a tocha volta para dentro do vaso. E é isso que Deus está fazendo conosco. Quebrando. Muitas pessoas aqui já não aguentavam, esperar a hora de ser completamente queimada, de se transformar literalmente nessa tocha. O fogo começou aos pouquinhos, ele foi alimentando, e ele já não aguenta mais, irmãos, assim, ele já está sufocado, para que esse fogo apareça. Muitos de nós aqui assim, tem tocha escondida aqui, irmão, mas você não imagina quantas tem. Quantas tochas tem escondidas?
Lá fora tem uma cidade para conquistarmos, mas Deus já disse tantas vezes, não é isso? Não me interessa quanto eles são, interessa quem são os soldados. O que interessa é que esses soldados não se rendem a qualquer coisa, esses soldados só se rendem diante de Jesus. Esse soldado só faz, a linguagem desse soldado, o entendimento ele é do céu, ele não volta, irmãos, ele está como os 24 anciãos. Estão lá, já receberam a coroa, estão numa posição de honra, sentado no trono. Aí quando alguém diz, ele é o leão da tribo, peraí, vão lá e se prostram diante dele, tiram a coroa, entregam o governo nas mãos dele, te devolvo tudo que você me deu, o lugar de honra, a coroa. Não, melhor lugar é aqui, aos seus pés. Mas eles já estavam numa posição de honra, chegaram até ali, porque mereciam, estavam ao lado dele. Mas parece que mesmo estando ao lado dele, a adoração é mais forte, o desejo de adorar é mais forte, irmãos. Não basta ter a presença, não basta estar ao lado, eles querem adorar. Quando eles sentem a presença, eles se quebrantam. Sentiu a presença, deixa eu ir para os pés dele, deixa eu escolher a melhor parte, deixa eu me derramar aos pés dele. Muitos na mesa, irmãos. Eu conversava com o pastor João outro dia, sabe qual que é a nossa parte nessa mesa? Não é o cara que não sabe receber, não é aquele que está cozinhando, não é aquele que roubava, o leproso, não era ninguém disso, irmão. Jesus nos chamou para ser o perfume, viu, o vaso. Pá, quebra e coloca para fora o que ele tem mais precioso. Porque quando isso acontece conosco, o perfume exala. E aí que o perfume toma conta de tudo. Aí que vê que valor você realmente tem. É quando o perfume começa a ser exalado. É vaso sendo quebrado, é frasco de perfume valioso, que ninguém entende por que a pessoa está fazendo isso, ninguém entende por que ela está submetendo a isso. Podia estar trabalhando como eu estou trabalhando, podia estar fazendo não sei o quê, podia estar cuidando do dinheiro, podia estar... Eu não quero, irmão. Eu só quero me quebrar, fazer o quê? E essas pessoas são lembradas, né? São sempre lembradas. Queria que vocês se colocassem de pé. Deixa o Espírito Santo já ministrou o seu coração. Já falou um pouco conosco sobre o processo e por que ele acontece e quem somos nós. Eu tenho plena convicção, irmãos, de que algumas pessoas aqui, por mais que você tentasse convencê-las de que elas não fazem parte disso, nada as convence que elas estão de fora, nada. Elas têm convicção, irmãos, do porquê estão aqui, porque Deus as chamou a este lugar, e o que está por vir, elas têm convicção disso, irmãos. E Deus tem nos ensinado nesses últimos dias, só uma etapa só, fique aí um pouquinho, se quebre um pouquinho, e se preparem com a tocha na mão, que daqui a pouco vocês vão ouvir o sinal, e quando vocês ouvirem o sinal, aí vocês partem para cima, mas para tomar posse de algo que Deus já retirou o inimigo, fica muito mais fácil, irmãos. Muito mais fácil, Dinha. Porque você vai antes da tocha, você vai ter que lutar com 4.000 homens, cada soldado, o negócio é muito mais difícil. Não, espera aí, tem um jeito mais fácil. Eu vou me jogar aqui, e vou pegar a tocha, que eles correm, fica muito mais fácil. Nós vamos simplesmente tomar a terra, que já é nossa. Deus já nos deu. E Deus tem uma tremenda alegria em fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com essa cidade em período de carnaval. Deus não se alegra quando esse povo está festejando. Deus não se alegra com isso não, irmãos. Por isso Deus nos levou. Passou conosco por um processo de seleção. Provou para ver se nós íamos nos curvar ou não. Eles não estão sabendo onde eu vou levá-los e o que eu vou fazer, mas deixa eu ver se eles vão se curvar diante de qualquer coisa. Deixa eu ver o comportamento dele quando surgem as necessidades, quando ele tem sede de alguma coisa, deixa eu ver como é que ele faz. Será que ele entrega tudo? Será que ele abre mão do propósito? Será que ele abre mão da guerra? Será que ele abre mão de tudo isso por causa daquilo que ele deseja? Quantos aqui perderam isso? Feche os teus olhos se você puder e quiser. Quantos aqui perderam isso? Quantas pessoas não perceberam que Deus estava olhando e estava havendo um processo de seleção?
E aí naquele momento onde você está no ápice, naquele momento que você está chegando lá, está quase conseguindo, aí vem um problema, e aí você se rende totalmente, e esquece do propósito. Orou 6 meses para o emprego, o dia que ele chegou, ele não se prostra mais. É melhor fazer parte dos 31.700 com emprego do que dos 300 sem, né? Perdemos a confiança de que Ele é que vai suprir todas as nossas necessidades. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração um pouco.